Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaô Ifatoki Adebayo Alaô Idunufá. Sou da família Idunufá, de uma família oriunda de Ibadan, família tradicional de Ibadan. E hoje vamos falar um pouco sobre Oxê Oturá. Muito se fala a respeito de Oxê Oturá é o Exu. Exu acaba se confundindo com o Onibodê. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso e a forma do entendimento de quando se fala a respeito de Exu, de Lacoxé, de Ojixê. A gente vai trazer tudo à tona para vocês. Eu vou aqui e volto já. É logo depois da nossa vinheta. Muito bom, senhoras e senhores, muito obrigado por continuar aqui comigo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por gentileza. Não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, que é muito importante para que a gente gere conhecimento para o YouTube, que somos conteúdos relevantes. Então, vamos começar a falar o que é o mais importante a respeito de toda essa confusão que se dá quando se fala de Oxê Oturá. A princípio, Oxê Oturá é um Homo Odu. Mas peraí, vamos explicar primeiro o que é um Odu. Odu é uma energia de princípio, da onde parte o caminho da onde vai nascer o orixá. Odu também pode ser considerado como destino. A palavra Odu é escrita como O-D-U, com acento. Se eu quero falar sobre o dia, eu vou dizer que é Odum, com N no final. Então a gente não deve confundir Odu e Odum. São coisas totalmente diferentes. Agora vamos entender o que é um Homo Odu. Na história, muito embora vocês devam conhecer alguns livros sobre Ifá, alguns livros sobre Odu, e tem um livro que foi lançado há muitos anos atrás pelo professor Agenor Miranda, chamado Caminhos de Odu. E nesse livro, Caminhos de Odu, o professor Agenor Miranda vai relacionar 16 Odus, que diferem dos Odus praticados por Bamboxê quando ele chega aqui no Brasil e ele começa a difundir a palavra de Ifá. Mas beleza, entendido essa parte, vamos nos basear pelos Odus de dentro do culto tradicional iorubá. Quem tem acesso às informações desse Odu? Babalaôs. Os babalaôs têm acesso aos estudos dos Odus. Em contrapartida, os babaoluorixás, pais do segredo de orixá, aprendem sobre orixá. Na Nigéria, em algumas famílias de Oió, babalaôs só conhecem o segredo de Orumilá. E no máximo que eles têm é o Ibá de Orumilá e o Ibá de Exu e às vezes o Ibá de Ossan para fazer medicinas. Por isso que aqui no Brasil, alguns babalaôs que já eram babaolorixás, como no meu caso, já conheciam o segredo de orixá, evoluíram dentro da religião e foram aprender Odu. E no aprendizado de Odu a gente descobre que existem 16 Odus Meiji, que são os Odus de base, que é o que nós aprendemos, e as variações, ou seja, os encaixes, os enlaces entre esses Odus que darão origem a os Homo Odus, ou seja, Odus que se fecundaram e deram origem a outros Odus. Então a gente vai começar agora a falar, explicar para vocês agora quem é Oxê Oturá. Oxê Oturá é a junção do Odu Oxê com o Odu Oturá. E dentro desse Omodu vai ter vários versos que vão explicar por que acaba se confundindo que que o Odu fosse um Exu e nada tem a ver. Por exemplo, esse Odu vai falar da necessidade de fecundidade na terra, da importância que Oxum teve durante o processo que se conta dentro desse Itã. Conta-se que Eledumare mandou os orixás para a terra para que eles fizessem cada um o seu natural. Xangô com fogo, Ogum com ferro, Oxóssi nas matas, dentre toda essa história que a gente ouviu aqui no Brasil. Aí quando Xangô chega até a terra, Xangô não consegue cuspir fogo, Ogum não consegue mais dobrar ferro, Ossan não consegue mais evocar as ervas, o poder das ervas, e alguma coisa estava dando errado. Ninguém conseguia fazer mais nada ao certo. Oiá não conseguia mais bolir os ventos, não conseguia mais chamar a chuva. E acharam estranho porque isso não estava acontecendo. Então eles voltaram para o Orum e buscaram informação de Eledumare.
e perguntou: quantos de vocês foram à terra? Ah, descemos em 16. Oxum não tinha sido convidado. Então falou-se que por intermédio de Oxum nada estava acontecendo, que era necessário que eles pedissem desculpas a Oxum para que todo o fluxo voltasse ao normal. Isso é o Itan que é citado. Isso não é, eu não acredito que foi assim que aconteceu. Mas eu acredito na versão mais óbvia, entre a interjeição de Exu perante aos espíritos das águas, que tem a real noção e função de que tudo se fecunde. Não adianta ter só mulher se não existe a figura masculina, e não adianta ter só homem se não há a figura feminina. Exu é a representação da masculinidade, assim como Oxum é a representação da fecundidade materna, da prosperidade. E o Odu, Oxê, que pertence ao Oxum, que também fala dentro desse Odu, e Oturá, que Exu também fala nesse Odu, até porque Exu fala em todos os Odus. Então a junção desse Odu, tem outros itãs que vão falar também, que Oxeturá era filho legítimo de Exu, e que de acordo com o que Exu pedia, Oxeturá, o filho dele, executava e aprendia tudo. E por conta de várias histórias, de várias explicações, dizem que Oxeturá é o 17º Odu, é o que conta em alguns itãs, e que Oxeturá foi responsável por resolver o problema que criaram na junção da falta da água, porque não chamaram a representante real para esse fato, que seria Oxum, ou melhor dizendo, a mulher que representa o espírito de Omiotuto, que é o espírito que habita as águas da terra. Então, dito isso, Oxeturá vem até a terra e conversa com Oxum por representação de Exu. Oxeturá, também conhecido como Ojixé, e na representação de Exu, é um Odu que fala da necessidade de Exu como fecundador e de Oxum como o movimento que faz a vida acontecer. Aí acaba se confundindo, como diz o Itan, que Oxeturá era o filho de Exu, acaba se associando dizendo que Oxeturá é um Exu, assim como na reza que fala Ibá Exu, Ibá mi Onibodê, que significa salve Exu, o Senhor Rei dos Portões. Ibá Onibodê Orumanhê, o Senhor do portão entre o céu e a terra. Acaba-se que de modo filosófico as pessoas confundem a figura de Exu como se Exu fosse Onibodê. Ou seja, Onibodê é o espírito que habita o céu, é como se fosse o grande porteiro do céu, onde a gente assina o nosso contrato, para onde a gente vai, o que é que a gente quer ir, quando a gente vai voltar. Onibodê é um espírito e Exu é um outro espírito. Então, quando a gente reza para Exu, falando que o Senhor é o grande Senhor dos portões, da abertura entre o céu e a terra, é o que leva a mensagem, as pessoas acabam se confundindo e levando a acreditar que Exu é uma única energia que pode fazer várias coisas. Então as pessoas começam a achar que Exu são vários Exus para vários fins diferentes. E na filosofia de dentro da nossa família, Exu é uma energia que pode executar várias coisas por intermédio do corpo dos homens. Então, deixando claro, Oxê Oturá é um Odu da junção de Oxê com Oturá. E dá-se o Odu Oxeturá, que representa a fecundidade e prosperidade entre o homem e a mulher. Ah, mas por que isso é atribuído a Exu e por que esse Exu tem que estar no jogo? Como já citado dentro do Itão, que é muito óbvio que se fala, é que a necessidade das respostas vem através de Oxeturá. E tem um outro Itã que diz que como Oxeturá conseguiu resolver tudo e tinha resposta para tudo, acabou sendo atribuído ao Exu que habita o jogo, que tem famílias que cultuam o Exu, e dentro desse Exu se coloca o Odu, como eu citei no começo do vídeo. O Odu é a energia de princípio, onde tudo pode acontecer dentro daquele caminho que foi escolhido. Exu habita também o Odu Oxeturá, onde dizem os Itãs, alguns versos de Fá, que revelam que Oxeturá seria o 17º Odu, de forma filosófica, isso é óbvio, que nesse Odu todas as respostas seriam encontradas. Por isso, ele é tido como o caminho do Exu que habita o jogo. Bom, esse é um dos itãs que conto da forma mais elucidativa de explicar para vocês quem é Oxeturá, também conhecido como o 17º Odu, lembrando que é uma de forma filosófica.
Para nós que estudamos o IFA, sabemos que tem 16 odus meiji. Os outros 256 odus são considerados homo-odus. Lembrando também que cada um dos 256 se multiplicam entre si, dando mais de 3.000 caminhos diferentes para cada odu. Por isso, é necessário o entendimento, o estudo e a busca. E mais uma vez, eu repito, especialistas em odu são os babalaôs. Babaolu orixá das religiões da diáspora geralmente só conhecem os odus que foram citados por professor Agenor Miranda no livro Caminhos de Odu, e só conhecem odus meijis, não podendo falar sobre Abiku, falar sobre Yami, falar sobre Ebeorum, porque todos esses constam também dentro dos versos de Ifá. Salve os babalorixás que estão estudando Ifá agora, estão entrando para a família, estão evoluindo para se tornarem babalaô, e ainda assim o caminho de estudo demora entre 4, 5 anos, 10 anos, depende da capacidade intelectual de cada pessoa. Bom, eu me chamo Babalaô Ifatuki, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e mais uma vez, não se esqueça de dar o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante para que o nosso trabalho continue. Se você quer se inscrever no nosso canal, se inscreve, não se esqueça, ativa o sininho para receber toda vez que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa que deixa o like no trabalho que está lhe fazendo bem. Obrigado e até o próximo vídeo.